Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de ASP.NET MVC. Faz um tempo já que eu não pude fazer vídeos, tô fazendo mestrado, então leva um grande pedaço do meu tempo aí. Mas vamos fazer um hoje, mostrando aí, nos últimos a gente instalou Visual Studio, SQL Server. Então hoje a gente vai fazer um Hello World, digamos assim, do MVC. Vou explicar um pouquinho onde é cada coisa no MVC, fazendo uma aplicaçãozinha bem simples, já quase pré-pronta, para a gente ver como as coisas funcionam, etc. Então, a primeira coisa, se vocês têm o Visual Studio Community há algum tempo, vocês vão ver que um dia ele vai pedir para vocês fazerem login, tá? Ele não é trial, mas ele precisa de uma conta Microsoft para manter o software funcionando. Então, se você clica no Sign In, ele vai te pedir uma conta Microsoft, que é a mesma que você usa com Hotmail, por exemplo. Então, aqui ele se conecta no provedor de identidade. A gente consegue fazer uma coisa parecida com o MVC, para usar um provedor de identidade do Google, do Facebook, etc. Bom, pessoal, abri o Visual Studio aqui. O meu demorou um pouquinho, que é a primeira vez que eu rodo ele na máquina virtual. Ele teve que fazer a primeira vez que você roda, ele faz um monte de coisa. Então foi meio lentinho. Aqui eu estou com o tema preto, porque eu acho que para quem programa por muito tempo por dia desgasta menos os olhos. Vocês podem trocar isso aqui em Tools Options, tá? Se vocês quiserem trocar aqui a cor do tema. Eu prefiro usar o Dark. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai criar um projeto bem simplesinho aqui. Daí quando ele estiver pronto, eu vou mostrar um pouco do que a interface do Visual Studio faz, para vocês poderem customizar algumas coisas também. Então a gente vai no novo projeto, ele vai abrir essa janelinha. Toma cuidado, pessoal, aqui, que a gente não vai usar Visual Basic, a gente vai usar C Sharp. Então, se ele vier aqui por padrão no Basic, você vai para o C Sharp, tá vendo? Não faz com o Basic, porque é outra linguagem, você não vai conseguir acompanhar. Você vai ver que aqui o Basic tem esse VBzinho azul em todos os projetos, o C Sharp tem um C Sharpzinho verde, então você sabe se você está no lugar certo. Depois de vir aqui, a gente vai em Web, porque o ASP.NET MVC ele é um framework para web. Tá? A gente escolhe esse ASP.NET Web Application aqui. Tá? Aqui embaixo é o nome da aplicação, que pode ser qualquer coisa. Eu vou colocar o meu de biblioteca, porque é o que eu espero fazer hoje, tá? Então, só trocando aqui, ele vai trocar o nome da solution também. Se vocês quiserem mudar onde ficam seus projetos do Visual Studio, que por padrão é no Documentos, e depois na versão do Visual Studio e projetos, aí vocês trocam aqui clicando em Browse, tá? Essas duas opções de baixo, que é adicionar um diretório para a solução, ele basicamente vai fazer uma pasta antes do seu projeto, com esse nome que é o Solution Name. E a opção de baixo, Edit Source Control, é se você usa um servidor externo para armazenar seus códigos. Apesar de eu usar, eu não vou usar para esse tipo de videoaula. Então é só dar um OK aqui, a gente vai para uma segunda tela, em que ele mostra que frameworks a gente quer aqui disponível para essa aplicação. Então a gente vai usar MVC, basta clicar aqui no MVC. E aí tem algumas opções aqui que são interessantes. A primeira é o seguinte, quando a gente clica aqui em MVC, vocês veem que o MVC fica ticado aqui e não deixa mais você tirar o MVC. Tá? As outras opções, WebForm e Web API, são outros frameworks. WebForms é o que a gente chama de ASP.NET tradicional, é o que veio antes do MVC. E o Web API é uma API parecida, tem várias coisas parecidas com o MVC,
mas para quando você vai usar, por exemplo, muito Ajax numa aplicação, e então você não quer, por exemplo, ter várias páginas como um site, você quer só que uma página faça tudo dinamicamente, aí você usa essa Web API. Mas a forma de programar para ela é diferente, porque ela é parecido com um serviço REST, e esses RESTs têm sua forma peculiar de ser programados a partir do protocolo HTTP. Então, a Web API é um pouquinho diferente do MVC e ela normalmente não é feita para você ter múltiplas páginas. Geralmente você usa o MVC e o Web API juntos. Aqui a gente tem autenticação e a gente tem vários tipos de autenticação. Então, a primeira e mais óbvia é sem autenticação. Então, você não consegue fazer login nesse site, né? A não ser que você faça você mesmo a autenticação. A segunda é uma autenticação de usuário individual, que é a mais comum. Então, você pode usar o SQL Server para registrar os seus usuários. E ele tem já uma coisa pré-pronta, para não entrar muito em detalhes, que pode permitir que você use Facebook, Twitter, Google ou a conta da Microsoft como provedor. Organizational Account é para quem usa o Active Directory ou o Directory no Azure ou o Office 365. Então, o que isso quer dizer? Se você está numa empresa, por exemplo, e todas as pessoas da empresa vão ter acesso baseado no Active Directory, que é um software que vem com Visual não, desculpa, com Windows Server, para fazer autenticação de pessoas, login remoto e etc. Então, se você quer usar isso, você usa esse Organizational Accounts, que não é o nosso caso. A última é o Windows Accounts, que é o mais simples de todos, que é a senha que você usa para logar no Windows, é a senha que você vai usar para a aplicação. Tá? A gente vai usar o Individual, para a gente já ter uma coisinha pré-pronta para fazer para registrar os usuários e fazer login, etc. Então a gente já vai ter credenciais aqui. Então eu vou dar OK. E a última coisa é que eu quero tirar esse hosting cloud, tá? Porque eu não vou usar o Azure. O Azure, para quem não conhece, é o cloud da Microsoft. Então você pode colocar suas aplicações num cloud da Microsoft. Esse serviço chama Azure, que é uma coisa bem interessante também para dar uma pesquisada. Eu vou dar um OK aqui e ele vai criar o projeto para mim. Bom, pessoal, o Visual Studio acabou de criar o projeto aqui. Aqui ele tem alguns recursos aí para você, se você quiser dar uma olhada nesses links, etc. Mas isso é só uma pagininha de README, né? Então a gente pode fechar essa cara aqui. E eu vou mostrar um pouco do Visual Studio agora para vocês. A primeira coisa é o seguinte, a gente tem o Solution Explorer aqui na direita, geralmente, tá? Se ele não está aberto, View, você vai achar todas as janelas do Visual Studio aqui. Então, se você quiser abrir o Solution Explorer, a primeira opção aqui, ele vai abrir, tá? Se vocês fecharem ele por engano, vocês conseguem abrir aí também. O Solution Explorer tem todos os arquivos do nosso projeto aqui, tá? Depois eu vou passar aqui pasta por pasta para vocês conhecerem, porque essa estrutura é bem importante para o MVC. As coisas no MVC elas são baseadas no nome. Então, se você está dentro da pasta Models, quer dizer que lá dentro estão os models. Se você está na pasta Controller, quer dizer que lá dentro estão os controllers. Ele leva os nomes a sério. Então, a gente, normalmente, quando a gente está programando, a gente aponta um caminho completo e aí não importa qual é o nome. No MVC importa porque ele usa convenções de nomenclatura para saber que componente é o que e onde está cada coisa. Outra coisa do Visual Studio que eu acho interessante mostrar é que você consegue reorganizar as janelas de muitos jeitos. Então, se eu puxar, por exemplo, essa janela Properties, você vai ver que eu consigo arrastar ela para muitos lugares. Eu posso largar ela aqui, ela vai ficar solta, ou eu posso vir aqui e colocar ela em algum dos cantos e ela vai assumir esse lugar. Se eu for com ela para cima de outra
janela, eu também consigo fazer isso, dividir o espaço com ela, tá? O que eu gosto de fazer com a Properties é jogar ela aqui embaixo, onde estão as abas, para ela criar uma nova aba. Porque a gente vai usar pouco Properties no MVC. Ela é muito usada, por exemplo, no Windows Forms, mas no MVC a gente vai usar pouco, então eu acho que ela pode ficar aqui numa aba junto com o Solution Explorer sem grandes problemas. Então, para mostrar um pouco aqui do que a gente tem no MVC. Primeira coisa, a gente vê que cada projeto vai aparecer aqui embaixo de Solution. Então, se eu tiver vários projetos, eu consigo vê-los aqui. Dependendo, depois quando a gente rodar esse projeto, vocês vão ver que a gente pode escolher qual que é o projeto que vai rodar, né? Com o botão direito aqui, a gente tem Set as Startup Project. Então, se você tiver N projetos e quiser rodar um específico, você roda fazendo isso. Clica com o botão direito, Set as Startup. Como a gente só tem um, ele já é por padrão startup. Indo aqui nas pastas, a gente vai ter um app start. Esse app start, ele configura várias coisas do MVC. A gente não vai usar ele por enquanto, mas aqui tem algumas coisas que a gente provavelmente vai olhar depois, que é configuração de bundle. Bundle é como o MVC agrupa e compacta JavaScript e CSS para mandar para o browser da menor forma possível, gastando o mínimo de banda. E também ele usa cache, então você não vai precisar, o browser não vai precisar pedir o mesmo JavaScript várias vezes para o servidor. Então isso diminui o fluxo de dados entre servidor e cliente e isso melhora o desempenho do seu site. Aqui a gente tem filters, a identity config também é das identidades. Então, ele junto com esse startup out, que é de authorization, ele vai preparar aqui as validações de usuário e senha. Dentro desse out, a gente vê umas coisas interessantes. A gente tem um provedor padrão, aqui já feito, que usa cookie para identificar quem é que está usando o site. E aqui embaixo a gente tem algumas linhas que são autenticações externas. Então, se eu quero usar, por exemplo, a minha conta Microsoft para logar, eu posso colocar aqui um Client ID, Client Secret, e todas as APIs seguem esse padrão, tá? Que é uma coisa que eu registro minha aplicação lá e uso o provedor deles. Então, eu posso usar Microsoft, Twitter, Facebook ou Google só descomentando cada um desses caras e colocando minha chave de API, que é ou Client ID ou o key, né? E colocando minha senha de API. Mas isso você tem que ir em cada um dos provedores para criar essas senhas e etc. para você poder usar aqui, tá? Mas do ponto de vista da sua aplicação, você só precisa descomentar essas coisas e preencher essas strings. Então é bem legal, bem simples. E vale a pena você usar um provedor de login de terceiro assim, porque eles são muito práticos para quem vai usar seu site, por exemplo. O, o Google e Facebook, que quase todo mundo tem. Twitter também, né? Mas eles são práticos porque com 2 cliques o cara tá logado no seu site e registrado no seu site. E ainda você pode usar a API deles para trazer um pouquinho mais de dados sobre esse usuário, então o e-mail dele, etc. Claro que ele tem que autorizar cada uma dessas coisas. Então, saindo aqui do App Start, a gente tem o Content. Content é onde a gente coloca CSS. Tá? A gente pode pôr imagens aqui também, o que vai ter no site que não é código, a gente pode pôr aqui. Então, aqui, por padrão, já vem no MVC o Bootstrap, que é o Twitter Bootstrap. Vale a pena vocês olharem o site dele. Ele é um CSS bem poderoso que deixa tudo muito mais fácil. Assim.
Então, primeiro que ele já faz todo o reset de CSS, para quem é designer já está acostumado com esse termo, que é matar algumas regras padrão que os browsers têm para você ter um site homogêneo em todo o browser e que se comporte da forma como você gostaria. E além disso, ele traz um monte de funcionalidades para você fazer coisas que todo sistema tem. Então, em vez de você ficar criando CSS na mão, principalmente se você não é designer, que é uma coisa difícil para quem não é do ramo, digamos assim, a gente pode fazer com uma classe no Bootstrap que já resolve tudo. Por exemplo, se a gente precisar fazer o visual de um botão, a gente já tem botão pronto no Bootstrap, a gente não precisa ficar pensando em como vai ser nossos botões e etc. Então, o Content é para isso, para você usar CSS. Vocês veem aqui que o Bootstrap tem a versão de desenvolvimento, que você consegue ver todos os CSS dele aqui. Ela é gigantesca. E você tem uma versão min, que é uma linha só, que é o arquivo mais leve possível para ser mandado para o browser para economizar banda. Tá? É bem importante na internet que a gente use o mínimo de banda possível, porque além da nossa página, a gente está mandando CSS, JavaScript, vários arquivos que vão consumir banda, e quanto mais banda você consumir, mais lento seu site fica. E assim, pelo que eu mostrei aqui, já tem um outro feature do Visual Studio que a gente consegue ver que se eu clico uma vez só em cima de um CSS, por exemplo, ele já vai abrir esse CSS aqui do lado em modo visualização. O que é o modo visualização? Quando eu clicar em outra coisa, ele vai ser substituído, ele não vai ficar lá aberto. Se eu dou 2 cliques, aí sim ele abre e fica lá para sempre. Tá? Então, falamos do content. Agora a gente vai entrar. Deixa eu pular aqui o controllers, mostrar para vocês a pasta fontes. Fontes vem com 4 fontes que não são exatamente fontes para você usar quando escreve. Essas fontes aqui, elas são ícones que o Bootstrap usa e você pode usar também. Então ele tem esse conceito dos ícones, em vez de serem imagens, serem fontes. Isso é bem legal porque como ele é uma fonte, ele tem o poder de mudar de cor, né? Quando você usar color, por exemplo, ele vai trocar de cor para a cor que você quiser. Ele tem o poder de crescer ou diminuir dependendo do font size. Então aqui isso é bem legal também. E em tese ele poderia até ficar negrito e etc. Então você não tem um ícone que está ali travado e que não pode mudar de cor, não pode mudar de tamanho, etc. Porque ele é uma imagem. Você tem um ícone que é bem dinâmico porque ele é uma fonte. Tá? Você pode pensar que cada letra seria um ícone, né? Então essa fonte, em vez do A ser um A, ele é um passarinho do Twitter, por exemplo. Então é assim que funciona isso aqui. Eu vou pular aqui o models também. Scripts são todos JavaScripts que a gente tem. Então a gente tem alguns JavaScripts que são do Bootstrap para fazer algumas funcionalidades mais dinâmicas do Bootstrap. Ele precisa de JavaScript. Aqui você consegue ver todo o JavaScript dele. Então se você quiser entender como as coisas funcionam, etc., você vê aqui no JavaScript do Bootstrap. É uma forma interessante, porque você sempre aprende vendo o código de outras pessoas, né? Então, e pessoas que são boas, como os programadores do jQuery, por exemplo, do Bootstrap, você vai aprender mais, né? Ou vai aprender uma forma melhor de fazer uma mesma coisa, etc. Então é interessante. Aqui a gente tem já por padrão jQuery, tá? Ele não, geralmente não está na última versão. Quando você baixa o Visual Studio, por exemplo, agora a gente já tem o 2015, eu estou usando esse 2013. Quando você baixa o Visual Studio, vem com o jQuery que era o mais novo na época que aquele build do Visual Studio foi feito. Mas depois ele vai ficando mais antigo, vai caducando, né? Então, dá para baixar um jQuery mais novo para substituir aqui ou usar esse. Eu acho que essa versão 1.10 é bem razoável.
E ela tem como eu posso dizer? Uma compatibilidade retroativa com browsers antigos ainda. Se você pegar o jQuery, que é 2 ponto alguma coisa, em vez de 1 ponto alguma coisa, ele não tem essa capacidade de funcionar, por exemplo, no IE7, tá? Ele só vai funcionar no IE8, por exemplo. Então, esses jQuery 1 ponto alguma coisa, se você vai fazer um site que você espera que as pessoas tenham browsers desatualizados, ele tem maior chance de funcionar. Tá? E aqui vem mais algumas bibliotequinhas, tá? O, a maioria aqui, deixa eu ver. Aqui você tem, por exemplo, jQuery Validate, que é útil, tá? É uma biblioteca de validação. Então, o que ela faz? Quando você criar o seu MVC, se você tiver um formulário, por exemplo, essa biblioteca de validação vai fazer com que você possa dizer, ó, eu quero que nesse campo só tenha números. E se o cara digitar uma letra, por exemplo, e tentar sair daquele campo, ele já vai dar um aviso dizendo que está errado. Então, é uma validação de lado cliente dos dados que entram no seu sistema. Então, é uma biblioteca bem interessante. E esse termo unobtrusive que tem nesse outro arquivo, que é a mesma biblioteca, só que outro arquivo, quer dizer que não tem chamadas para JavaScript dentro do HTML que é criado, né, para usar essa biblioteca. Então, é um conceito de programação para web que é moderno, que é todo arquivo, toda a funcionalidade de JavaScript tem que ficar no arquivo JavaScript separado. Ela nunca deve estar dentro de um tag scripts dentro do HTML, tá? Então, você separa as coisas pelas responsabilidades. Então, o CSS fica no arquivo CSS, o JavaScript fica no arquivo JavaScript, e qualquer outra coisa que você colocar não vai estar lá no HTML, vai estar separadinho no seu arquivo. Assim você tem uma facilidade muito grande de ler o HTML e ver o que é markup ali e mudar o que você quiser, em vez de você ficar batendo em JavaScript e CSS e ficar poluindo o seu arquivo, tá? Agora que a gente viu essas pastas, eu vou ver aqui a parte de baixo, que é mais simples. Favicon, basicamente, é o ícone que vai aparecer no browser quando você quando você abre o site criado aqui nessa aplicação, né? Então, é aquele loginho que fica do lado do endereço do site. Aqui você pode mudar para o que você quiser. Global ASA X é um arquivo de configuração do MVC, na verdade de todo o projeto ASP.NET ou .NET em geral. E aqui o que ele faz é registrar algumas coisas do MVC. Que vale menção aqui, esse registro de áreas é uma pasta especial do MVC que chama áreas. Um projeto comum não tem essa pasta, tá? Projetos mais complexos vão ter. Não adianta eu falar o que é agora, porque a gente não sabe ainda, não viu nada de MVC, então a gente não vai entender para que isso serve. Mas é onde ele registra essas áreas. Filters é aquele filters que a gente viu no app Start. Routes é uma coisa muito importante que eu vou falar mais para frente para vocês. É como o MVC determina onde está a página. Vocês vão ver, para quem está acostumado com HTML, que não basta colocar um arquivo HTML numa pasta para o MVC funcionar. O MVC quebra a, a gente chama de pipeline, mas a ordem do processamento em 3 partes. Então, vou mostrar isso, quais são essas 3 partes e onde ficam, como funcionam essas rotas, tá? E o último é o bundle, que é aquilo que eu falei, que ele junta os JavaScripts, os CSS, etc., num pacotinho para mandar para o browser da melhor forma possível. Esse packages config, ele mostra quais são os assemblies que você tem em funcionamento aqui, tá?
Vocês vão ver que um monte de coisa é do ASP.NET, porque o MVC ele foi criado em cima do ASP.NET tradicional, então eles são dependentes. O que a gente não tem aqui é o WebForms, que seria as páginas do ASP.NET tradicional, que é o que o MVC substitui. Aqui a gente tem jQuery, o Bootstrap aqui também como pacotes. E aqui embaixo vocês vão ver que tem um monte de referências para um Owen. Owen é o framework, digamos assim, que o ASP.NET e o MVC hoje estão baseados em cima. Esse Owen, ele é o que fica entre o servidor de aplicação, que seria o IIS, né, o Internet Information Server, e o ASP.NET MVC. Então esse Owen é bem poderoso e ele que vai fazer uma coisa para a gente nessa aplicação, que são os registros, logins e senhas. Então ele consegue fazer sozinho, e a gente chama isso de middleware, que é um software que está no meio entre dois softwares. Tá? Então tem essas referências aqui para o Owen. O que mais? O resto são coisas assim que ele usa. Por exemplo, JSON aqui é para fazer serialização do JSON para vir para os objetos ASP.NET, para voltar para o JSON, esse tipo de coisa. Aqui também é quando você adiciona um pacote NuGet, que é bem interessante. Tem aqui esse NuGet Package Manager, que é para adicionar mais funcionalidades na sua solução. Então ele vai jogar o pacote aqui, tá? Esse package já é do NuGet. README é aquele carinha que a gente estava vendo quando a gente abriu aqui o Visual Studio, tá? Isso aqui a gente pode jogar fora se quiser, ele não vai servir para muita coisa. Startup.cs é uma classe que configura algumas coisas quando sua aplicação roda pela primeira vez. Então aqui, por exemplo, ele está configurando a autenticação. Por quê? O que acontece? Né? Você vê que esse cara aqui é do Owen. Então, para nossa aplicação usar o middleware do Owen, a gente precisa registrar aqui. A gente não vai usar Owen, então a gente vai manter isso aqui como está, para ele configurar só a autenticação. Se a gente fosse usar, por exemplo, SignalWire, que é uma biblioteca de tempo real para a internet, a gente teria que adicionar o SignalWire aqui, porque ela também é middleware. Então, só saber que isso existe, tá? A gente não vai usar por enquanto. E por último, o webconfig. O webconfig é um carinha bem importante, porque toda a configuração do seu site está aqui. Para quem está acostumado com Linux, Apache, essas coisas, o webconfig é o equivalente ao htaccess que tem no Apache. Então, o que ele faz? Ele diz ao servidor algumas configurações que são tanto para a sua aplicação, em certa parte, quanto para o servidor. Então você vê que, por exemplo, tem um system.webserver aqui, que ele está dizendo para remover o Form Authentication. Então, isso aqui está dizendo para o servidor de aplicação, para o IIS, dizendo, a gente não vai usar Forms Authentication. Às vezes a gente tem que adicionar módulos aqui para o servidor habilitar os módulos lá nele. Aqui para cima tem outras opções que eu vou voltar em algum momento para mostrar para vocês, principalmente esse Default Connection, que são da aplicação. Então, se eu quiser criar minha própria configuração, eu posso criar aqui nesse lugar chamado App Settings, para eu ter uma configuração minha aqui. Se eu não tiver um lugar melhor para pôr, o webconfig é um bom lugar para pôr configurações em geral. Tá? Agora vamos para o M, para o V e para o C do MVC. Só vou falar numa ordem diferente de MVC. Eu vou começar com o C, que é Controller. Tá? A gente tem uma pastinha aqui, Controllers. Aqui vão todos os controllers que a gente vai criar. E a gente já tem um por padrão, que é o Home Controller. Esse Home é o controller default, o controller padrão. Então, o que acontece? Quando a nossa página
não tiver um controller para discriminado, então se eu não disser qual é o controller que eu quero, ela vai tentar usar o home, tá? Dentro do controller tem uma coisa chamada action, que nada mais é do que um método dentro do controller. Geralmente, ele retorna um action result. Então, esses métodos aqui, eles são importantes por dois motivos. Um é que eles fazem parte do roteamento, que eu tinha falado antes. Então, quando a gente tem uma aplicação MVC, a gente sempre vai ter uma URL que é o seu servidor, né? Então pode ser tanto localhost, uma porta, como pode ser o seu domínio, quando já estiver em produção. Então, por exemplo, você tem lá localhost na porta 3306. E aí você vai ter barra. E aí esse roteamento é o seguinte, é o nome do controller. Então, se eu usar barra home, eu vou cair dentro do controle home. Se eu usar barra home, barra index, por exemplo, eu vou cair dentro de home em index. Então, o roteamento é feito pelo nome do controller e nome do action, tá? Se você não tem as coisas, como eu disse, o padrão é o controller home e o padrão dentro dos controllers é sempre a action index. Então, vamos dizer que o meu site é só o nome do site barra. O que ele vai fazer? Ele vai falar, não tenho controller, não tenho action. Então eu vou mandar para o home controller na action index. Se eu tiver um controller chamado, por exemplo, nesse caso que a gente está fazendo uma biblioteca, se eu tiver um controller biblioteca, se eu colocar meu site.com.br barra biblioteca, ele vai cair no controller biblioteca. Como eu não disse qual é o action, ele vai cair por padrão na index lá dentro. Tá? Então a gente vai mexer com roteamento, é um negócio estranho, mas a gente vai ver isso funcionando. Se eu olhar aqui no AppStart, no Route Config, eu consigo ver aqui essa lógica que eu falei agora. Então veja aqui que ele tem ele mapeia uma rota, tá? Chamada default, padrão. E como é essa rota? É o URL que tem um nome de controller, um nome de action e um ID. Eu não tinha falado do ID. Por quê? Porque o ID, ó, vocês veem aqui embaixo, é um parâmetro opcional. Então, se tiver o ID, ótimo. Se não tiver, também sem problema. E aí, o que ele faz? Ele tem um default aqui. Tá vendo? Que não é o mesmo default daqui de cima, tá? Um é o nome do roteamento e o outro é a regra padrão para aquele roteamento. Ou as regras padrão para aquele roteamento. Então, qual que é o padrão? O controller ser o home e a action ser a index. Então, o que eu estava falando, toda aquela coisa, não é mágica, tá? Ela está definida aqui nas rotas. Se eu não defino, eu não posso usar daquele jeito, tá? Essa é a rota padrão. Quando a gente tem aplicações muito complexas, a gente consegue adicionar rotas aí para fazer coisas diferentes, entrar em controllers diferentes, usar o Web API, por exemplo, vai criar mais uma rota. Então, esse tipo de coisa, né? Se eu quisesse, por exemplo, mudar, dizer que todo site tem que ter barra novo na frente, eu poderia vir aqui, colocar barra novo, barra, o nome do controller, e aí ele vai criar uma rota que tem essa palavra novo. Então, tem várias opções aí de rota, a gente não vai mexer com isso por enquanto, porque a gente não vai precisar de nada muito customizado aqui. A padrão é mais que suficiente. Mas saibam que existe essa opção e que essas coisas que eu falei, esses padrões de nome, eles não são aleatórios, eles estão escritos aqui, tá? Então, o que é o controller, no fim das contas, né? O controller é uma classe, tá? O que essa classe faz é que ela é responsável por pegar uma requisição que está vindo do browser, do client, e ela processa essa requisição da melhor forma possível. Então, o que essa rota vai fazer? Quando ela vê o nome do controller lá, por exemplo, barra home, ela sabe que esse é o controller responsável por processar a requisição que está vindo. Quando ela vê o nome de um action, então barra home, barra index, por exemplo, ela sabe que o index é o método que deve ser chamado
para processar aquela requisição. O que a gente tem nesses métodos aqui? Como o home é a home do site, e geralmente a home de um sistema não tem nada dinâmico, o que ele faz aqui? Ele faz um return view, que é basicamente, pega um HTML que está lá pronto, dentro da view, que eu vou mostrar mais para frente, e manda ela para o usuário. Então ele vai criar uma página tradicionalmente estática, mas pode não ser, que não tem processamento. Então ele só vai pegar uma página pronta e mandar para o usuário. Tá? Aqui embaixo vocês veem que ele já faz uma coisinha no About, que é colocar uma mensagem dentro de um saquinho de coisas que vão para view, para ser mostrado para o usuário. Tá? Então essa aqui ele já faz uma coisinha a mais no processamento, mas isso aqui não é nada perto do que a gente faz num sistema comum. Então aqui geralmente o processamento de uma página, de um sistema, vai ler banco de dados, vai trazer os dados, vai criar um model, né, que eu vou explicar já para vocês o que é, para mandar para essas páginas. Tá? Então o controller faz isso. A parte importante é lembrar que o controller vai processar suas requisições. Tá? Lembrando disso, você já tem 90% da parte teórica aí do controller na cabeça. E 10% é como ele funciona em si. Tá? Então, sabendo que o controller processa a requisição, a gente vai para os models. Tá? Eu vou abrir um model aqui, mas acho que eles não vão ajudar muito, porque eles são mais complexos, porque eles são os models que vão ser usados para fazer a nossa classe de login, senha, etc. O que eu quero que vocês entendam aqui nesses models, eles são classes, tá? Geralmente, um arquivo de model tem uma classe, mas esses aqui que vem com o MVC, eles já tem um monte, tá? Então vamos pensar que é uma classe só aqui, que é o seguinte, o que a gente vai fazer é um public class, tá? Para quem sabe orientação a objeto, isso aqui não é novidade nenhuma, tá? Então a gente vai criar uma classe. E dentro dessa classe a gente vai fazer uma propriedade que chama public string, o que você quiser aqui. Não precisa ser string também, pode ser qualquer coisa. O que isso aqui faz? Ele está dizendo, eu sou um model que dentro de mim eu tenho um e-mail, tá? Então o e-mail é uma string, ou seja, o e-mail é um texto. Então eu sou um model que tem um texto. E aqui em cima ele tem umas decorações que são o seguinte, required quer dizer que é obrigatório, tá? Vocês vão entender melhor isso nas views, mas por exemplo, esses models que estão aqui, eles criam formulários nas views, tá? Então o que ele está dizendo com esse required são duas coisas. Uma é que lá na view, aquele jQuery validate vai transformar esse campo em required. Então se o usuário não preencher, ele não pode usar. E a outra coisa é que quando esse model voltar para o servidor preenchido com um e-mail, ele vai ver se está preenchido mesmo ou não. Se não tiver, ele já nem processa. Tá? A primeira coisa que a gente faz lá nas actions é fazer um if para ver se o model está válido. Se ele não tiver, ele já volta para a página dizendo para o usuário, você preencheu alguma coisa errada. E esse display name aqui é simplesmente porque muitas vezes a gente não quer que apareça o que a gente escreveu no código. Então, por exemplo, se eu escrever em inglês, por exemplo, name, eu não quero que o meu usuário brasileiro veja name, eu quero que ele veja nome. Então eu ponho um display de nome para ele e vai dar certo, né? Então o que eu quero frisar aqui, tá? Model é uma classe de transporte de dados, tá? Ela serve só para isso. Então o que acontece? Quando você tem um model, nos controllers você vai colocar os dados dentro desse model ou receber dados dele. Então a gente, por exemplo, o usuário colocou uma URL, ele caiu num controller, esse controller precisa fazer, por exemplo, nesse aplicativozinho de biblioteca, ele vai fazer uma listagem de livros, ele vai no banco, ver quais livros tem, e ele vai ter um model capaz de guardar uma lista de livros. Tá?
Então ele popula esse model, o model vai estar com todos os nossos dados lá, e ele manda para a view. A view é HTML, tá? Com algumas diretivas de C Sharp, que elas fazem basicamente é pegar os dados que vieram do model e preencher. Então a gente tem uns lugarzinhos que vão ter conteúdo dinâmico dentro de um HTML estático. E o model faz esse caminho. Se você está fazendo um formulário na view, o model faz o caminho inverso também. Então ele é populado pela view, ou seja, o usuário escreve o que ele quer nos formulários, e ele volta para o controller. E aí o controller vai usar os dados desse model de alguma forma, ou gravar no banco, ou fazer uma validação, ou executar alguma coisa. Tá? Então, model são classes que servem para transportar dados para lá e para cá. Tá? Do processamento para a view ou da view para o processamento. Então, o MVC ele tem um model no meio, né, entre controller e view. Views, como eu falei para vocês, não tem nada demais. Por exemplo, essa view que é a nossa home, tá? Ela só tem HTML, tá? Puro. Se você vai usar alguma coisa de C Sharp, vai ter esse arroba abrindo uma chave e aí você coloca o conteúdo C Sharp lá que é dinâmico. Se não, vai ser só HTML. O mais importante na view é perceber que as views têm um padrão de nome para as pastas e para os nomes delas, tá? Então isso é bem importante. Como eu disse para vocês, as pastas no MVC não tem qualquer nome. Elas têm nomes que são parte de uma convenção para o MVC funcionar. Então o que a gente vê aqui na view? Por exemplo, a gente olhando aqui as pastas que tem dentro da view, se a gente abrir aqui o controller, a gente tem um account controller, a gente tem uma pasta account dentro da view. A gente tem o home controller, a gente tem uma pasta home dentro da view. A gente tem o manage controle, a gente tem uma manage dentro da view. Então, o que a gente tira disso? Cada controller tem uma pasta dentro da view. Tá? Por causa deles terem views. Se eles não tiverem nenhuma view, aí não precisa, mas isso é raríssimo. Tá? Então, fiz um controller account e eu faço uma pastinha account dentro de views. O que tem dentro disso? Eu vou abrir aqui o home e vou abrir o home controller. A gente vê aqui que cada um dos métodos do controller, que são os actions, eles existem como views aqui dentro da pasta views, pasta nome do controller, tá? Então, como isso funciona? Quando a gente diz aqui return view, não é mágico, como eu falei. O que a gente está falando aqui, return view, é retorna a view que está dentro da pasta home que chama index, tá? Então ela está aqui. Então quando a gente usa o return view dentro aqui de qualquer action, a gente está sempre buscando uma view que está na pasta com o mesmo nome do controller e chama a mesma coisa que o action. Então se eu quero aqui fazer um return view e eu estou dentro de about, vai ser o about aqui que vai ser mandado para o browser. Se eu estou dentro de contact, vai ser o contact daqui. Tá? Então, essa é a convenção de nomes do MVC que deve ser mantida sempre. Por isso que eu disse, o MVC não basta jogar um arquivo HTML ou PHP dentro de uma pasta para que ele funcione. Ele precisa que você aponte um controller que vai processar, um model que é opcional para passar dados entre controller e view, e uma view que vai ser o que vai ser mostrado no browser no final. Se a gente vier aqui e rodar esse projeto, então tá vendo que tem um playzinho aqui, tá? Nesse playzinho, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: a gente pode escolher entre os browsers, entre os navegadores da máquina, qual que a gente quer usar, tá? E esse playzinho, se a gente clicar, ele tem dois modos, digamos assim, que a gente consegue ver aqui no debug. Um modo desse play é o Start Debug que a gente faz com F5. O que acontece? Quando a gente liga ele com debug, o Visual Studio vai entrar num modo de depuração
E o que a gente fizer no site vai ser refletido no Visual Studio. Então ele acompanha em tempo real o que a gente está fazendo. Se a gente causar um erro, o Visual Studio vai mostrar imediatamente onde foi o erro, por que foi o erro e etc. A parte chata de usar o debugging é que você não pode editar seu código enquanto você estiver em debug. Então, se você iniciou seu site assim, que é o que eu vou fazer aqui agora, ele é um pouquinho mais demorado também, mas é pouca coisa. Como eu estou usando máquina virtual, tudo é demorado, mas o de vocês vai ser mais rapidinho. Então vocês veem que o Visual Studio já mudou de forma aqui. É porque ele está num modo de depuração. Ele vai abrir um browser, se tiver já um aberto ele cria uma aba, tá? E ele vai carregar aqui o nosso site. Vocês veem que por padrão a URL ficou Home Contact. É porque eu estava com o mouse em cima de Contact aqui, tá vendo? Então, esse não é o roteamento padrão, ele está abrindo onde eu estava, tá? Eu acho que essa versão do Visual Studio está um pouco mais inteligente, porque normalmente ele tentava abrir o CSHTML e aí dava erro, tá? Porque não tem roteamento. Mas essa versão está mais inteligente, ele me abre a página certa. Então aquilo que eu falei, se eu quero ir para home, é só o domínio, tá? Pode ser com barra ou sem barra. Essa home, o que é? O controller home index. Então, se eu vier aqui e colocar barra home, barra index, eu vou cair exatamente no mesmo lugar, tá? Então, nossa aplicação está funcionando aqui. O que eu vou tentar fazer agora é o seguinte, tem um register aqui. E aqui eu tenho e-mail e colocar uma senha, repetir a senha. Então, se eu coloco um e-mail aqui, teste@teste.com.br, e eu uso uma senha aqui, estou usando 10, 20 e 30, né? Porque senha mais simples possível, e registrar, vocês vão ver que ele rodou a validação do jQuery, tá? Na verdade, ele validou aquele módulo e ele está usando a validação do jQuery para mostrar na tela aqui para mim. Então, o que ele está falando aqui? O seu password precisa ter pelo menos uma coisa, não letra ou dígito. Ele também tem que ter uma lowercase, que é uma minúscula, e ele tem que ter uma maiúscula. Então, o meu 10, 20 e 30 não vai passar aquela validação, tá? Para a gente fazer isso nos nossos models é muito fácil. E toda essa parte de validação é feita automática por esses frameworkzinhos que tem o jQuery Validate e a validação dos models do MVC. Então isso é bem legal. Então, eu vou trocar aqui minha senha para alguma coisa melhorzinha, né? Com uma maiúscula. Não sei se eu digitei as duas iguais, mas ele também faria validação se eu não fiz, tá? Então eu dou aqui um register, vamos ver se ele vai conseguir me registrar aqui. Bom, então ele me registrou aqui, tá perguntando se eu quero salvar a senha, tá? Isso aqui é do browser, não tem nada a ver com a nossa aplicação. Diz que não. Aqui você vê que ele conseguiu já pegar minha credencial, tá? Então eu coloquei lá teste@teste.com.br, ele já me diz aqui, olá, teste@teste, tá? Então eu já sei quem é o usuário, tá? Isso é bem bacana. Se eu quiser, eu posso clicar aqui no logoff, e aí eu vou ficar um usuário anônimo de novo, tá? É legal que isso já venha pré-pronto, porque assim, 90% das aplicações é baseada em um usuário. Então, é a forma como a gente faz para dividir o que é seu e o que é de outra pessoa em qualquer aplicação. Então, não faria sentido, por exemplo, o Facebook mostrar a timeline de outra pessoa quando você entra. Ele vai mostrar a sua. Então, é pelas credenciais que a gente consegue fazer isso. Então, se eu der um logoff aqui, eu fico usuário anônimo.
Se eu der um login, eu já posso usar o meu teste aqui e minha nova senha, que não é mais 102030, para poder logar. Agora eu estou logado de novo. E ele continua me pedindo para eu salvar a senha. Então, isso é bem bacana que eu consigo definir também lá na minha aplicação que páginas o usuário anônimo pode ver e que páginas ele não pode ver. Para vocês verem como isso é mega fácil de fazer no MVC, eu vou dar um logoff aqui, vou vir aqui no Visual Studio e vejam que enquanto ele está em debug eu não consigo fazer nada além de abrir os arquivos, tá? Como que a gente sai disso? Ou a gente dá Ctrl Shift F5, ou a gente vem aqui no botãozinho de parar e para o debug, tá? Na verdade é Shift F5, Ctrl Shift F5 fazer outra coisa, Shift F5. Então agora que eu parei eu já posso usar o Visual Studio de novo. Uma coisa que eu gosto de fazer é pegar esse output aqui, e eu vou soltar ele aqui, vou jogar ele aqui, ó, nessa abinha de baixo, tá vendo? E aí ele pega a tela inteira aqui. Depois que ele pegou a tela inteira, eu venho aqui nesse pinzinho e clico. Aí o que acontece? O output fica aqui, escondidinho. Quando eu precisar dele, eu clico aqui. Eu acho bem prático para não precisar ficar vendo esse output toda hora, tá? Então o que a gente vai fazer? A primeira coisa que eu quero mostrar é como a autenticação é simples no MVC. Então se eu quiser, por exemplo, aqui no Home, se eu quiser que o usuário anônimo consiga ver a página index, né? Mas ele não consiga ver a about, porque a about eu já preciso de um usuário logado, eu simplesmente escrevo aqui authorize, tá? E ele vai bloquear os usuários anônimos de entrarem nessa página. Aí o que eu vou fazer? Eu vou dar um build, que é o seguinte. Clico com o botão direito Solution, Rebuild Solution, tá? Uma opção. O que eu prefiro? Ctrl Shift B, que é esse Build Solution aqui. Por quê? Porque eu prefiro atalho de teclado. Então fica à vontade de fazer do jeito que você quiser. Vou dar um Ctrl Shift B aqui. Aquele output ele surge, tá vendo? Essa aqui é a parte legal de deixar ele escondido. Ele surge quando ele está em uso. Ele vai me dizer aqui, meu build foi bem sucedido. Se você tem 10 projetos aqui, você vai ver build 10 succeeded, tá? Ou fail, porque você tem erros, tá bom? Então, feito isso, eu vou rodar aqui sem debug, Ctrl F5, tá? Quando eu rodo sem debug, ele é um pouquinho mais rápido, mas eu não tenho nenhuma informação de depuração. Então, se alguma coisa der errado, eu vou ter que caçar onde que está errado. Ele não vai me dizer. Então, ele está aqui na minha página, que é a Home Index, tá? Vamos lá, vamos fazer de novo para ver como que é mesmo, né? Agora, a página que eu coloquei o Authorize é a About. Então, eu vou tentar entrar nela deslogado. About, tá? Vamos ver o que acontece. Vejam que eu não caí na página de About, eu caí na página de Login. Por quê? Porque eu vou poder acessar a About se eu tiver logado. Vocês podem ver aqui em cima ó, que eu tenho um return URL, que apesar de ter umas coisas hexadecimais aqui, porcentagem 2F representa uma barra. Então o que ele está dizendo? Minha URL de retorno, barra home, barra about. Então, se a implementação do MVC padrão é espertinha, assim que eu colocar minha senha aqui, meu login, eu já vou cair na about. Vamos ver se é. Eu vou dar o meu login aqui. Essa demora que vocês veem é porque é uma coisa do ASP.NET, tá? O ASP.NET ele não compila tudo antes de você rodar, tá? Ele não faz uma compilação completa do site inteiro antes de você rodar o site.
Então, o que acontece? O ASP.NET ele compila no primeiro uso. Então, por exemplo, cada página que eu entrar vai estar mais lenta na primeira vez que eu entrar. Nas próximas vezes que eu entrar nela, vai estar super rápido. É porque ele compila aquele pedaço no uso, não compila na hora. Você pode deixar isso ruim, mas para os desenvolvedores, a gente ficaria horas e horas compilando tudo para poder testar uma coisa simples. Então, ajuda muito a gente que está desenvolvendo. Tanto que se eu clicar aqui no About de novo, ela abre instantaneamente. Vocês podem ver que não demorou nada. Mas então, caímos na página About porque eu estou logado. Se eu fizer logoff, eu tenho que sair, eu saio dessa página About. Tá? Então eu não consigo entrar nela se eu não tiver logado. Então, vocês veem como é fácil no MVC eu dizer que o usuário precisa se logar para entrar aí. Aí, a segunda coisa que eu quero falar sobre esse login é que ele está parecendo mágico também, né? E ele não é mágico, tá? O que a gente pode olhar é o webconfig. O webconfig sempre tem pistas sobre como a coisa funciona. Vejam aqui que eu tenho nos meus connections strings uma string de conexão. Então, o que é esse connection strings? Tá? Esse é um lugar onde você põe as strings de conexão com o banco de dados. Por que é importante por aí? Esse connection string, se você tiver um erro no seu software, ele nunca vai ser mandado para a tela. Tá? Eu já vi sites grandes, de empresas grandes, e-commerces grandes, que o login e senha do cara apareceu do banco, apareceu num erro, e os caras fizeram um print screen e colocaram no Twitter. Por que que apareceu no erro? Porque não estava no connection strings. Esse pedacinho do webconfig, ele é criptografado e não dá para ficar vendo essas coisas. Uma outra coisa que é interessante, o IIS também nunca manda seu webconfig para o usuário, mesmo que ele saiba onde o webconfig está. Então ele é esperto o suficiente de fazer com que o webconfig não exista para quem está vendo o seu site. Então o único lugar que é seguro para você colocar suas strings de conexão é aqui, tá? E o que a gente tem aqui? A gente está usando um local DB. Então, em algum lugar no nosso projeto tem um banco de dados, tá? Mas que lugar? Numa pasta chamada Data Directory, tá? E aí a gente vai ter esse banco, ó, ASP.NET, traço biblioteca, traço um número cabuloso aqui que parece ser a data de hoje, e o horário e mais alguma coisa, ponto MDF. O que é o MDF? É um banco SQL Server, tá? E ele está usando o Integrated Security, ou seja, ele está usando minhas credenciais do Windows para entrar nesse banco. Mas eu não vejo ele aqui no Solution Explorer. Por quê? Porque essa pasta está oculta, tá? Se eu clico aqui no Show All Files, eu imediatamente vejo dentro da appdata aqui que eu tenho esse banco de dados, tá vendo? Se eu abrir ele aqui, então abriu aqui, eu vejo o meu banco aqui. Se eu abro aqui Tables, vocês veem que o ASP.NET criou para mim umas tabelas que elas conseguem manipular vários aspectos das credenciais. Então, primeiro eu tenho uma tabela de usuários, tá? Nessa tabela de usuários, eu tenho um ID, tá? Eu tenho um e-mail, tenho o meu password que está criptografado. Nunca guardem o password, né, a senha dos seus usuários sem criptografar, tá? Esse é um erro muito comum. Não é pra gente que é desenvolvedor ficar vendo senha das pessoas, tá? Então, sempre criptografa, porque amanhã você vai fazer uma aplicação grande, alguém consegue invadir sua aplicação, vai ver a senha de todo mundo. Então não é bacana você guardar a senha em texto plano, tá? Criptografa ela. O próprio SQL Server sabe criptografar. Então é só você dar uma diretiva lá na tabela e ela já vai guardar criptografado, tá? Se você quiser criptografar você mesmo,
basta fazer uma criptografia que chama MD5, que não é nem uma criptografia, é só um hash. É a mesma, acho que é a mesma coisa que ele faz. O MD5 ele vai transformar a senha numa string com letras, números e coisas que não faz o menor sentido. Quando você receber a senha do usuário quando ele estiver fazendo login, se transforma em MD5, compara com o MD5 que você já tem no banco, tá? Então você não precisa saber a senha, ninguém precisa saber a senha, tudo fica melhor, mais bem feito, mais profissional. Outra coisa que a gente tem aqui são os roles. Então, se eu tiver papéis, né? Então, se um cara é administrador, se outro cara é gerente, se outro cara é vendedor, se o outro cara é bibliotecário, eu consigo fazer um papel para cada um. A outra coisa que eu tenho aqui são os logins, que esses logins são para os provedores. Então, se eu usar o Google, por exemplo, ele vai lá no Google, vê quem é o cara e guarda aqui para mim. Tá? Claims é uma tabela para eu armazenar valores extra sobre o usuário. Então, vamos dizer que o meu sistema precisa de data de nascimento, por algum motivo. Sei lá, porque eu quero dizer feliz aniversário para o usuário, que nem o Facebook faz. Então, eu tenho que criar um claim que é a data de nascimento do cara. E aí eu posso armazenar ela logo no registro, tá? Que mais? Aqui a gente tem os roles do próprio ASP.NET, se eu não me engano. Ah, não, desculpa. Roles são os papéis. User roles são, para quem entende de banco de dados, a ligação entre o usuário e o papel. Então, a tabela N para N, ela precisa de um relacionamento N para N, ou seja, vários usuários podem ter vários papéis. Então, ele precisa de uma tabela no meio para fazer a ligação entre um e outro. Essa tabela é user roles. Tá? É padrão que a gente chama uma tabela de relacionamento com o nome das duas outras tabelas que ela está relacionando. Então, vocês veem que a gente já tem um banquinho aqui, e esse banquinho ele já tem tudo o que precisa para a gente guardar usuários, senhas e etc. Então, como eu disse, nada é mágico, sempre ele guarda em algum lugar. Tanto nada é mágico que se a gente trocar essa conexão para o nosso SQL Server, em vez de ficar nesse SQL Server, se eu não me engano é o compacto, que é só o arquivo MDF, a gente vai ter esses dados no nosso banco em vez de estar nesse arquivo. Então é uma opção para a gente também, que é interessante. Bom, eu acho que eu vou parar por aqui, porque senão o vídeo vai ficar enorme. E aí na próxima aula a gente mexe um pouco nessa aplicação, porque afinal a gente não fez nada ainda, o ASP.NET MVC fez tudo pra gente. Então a gente tem já um site funcionando, que tem login e senha, né? Então ele tem registro, credenciais, mas ele ainda não faz o que a gente quer, a gente vai montar a nossa funcionalidade mais para frente numa próxima aula. Então, um abraço para todos e até mais.